Olá pessoal, belezinha? Mais uma vez estamos juntos, sou o Paulinho, professor de matemática. Hoje o nosso bate-papo será sobre produtos notáveis, tá certo? Se ao final desse vídeo você tiver curtido essa aula, esse bate-papo, essa nossa conversa, não deixe de dar aquela curtida bacana no vídeo. Ah, você não conhece o nosso canal? Dá uma passada lá, Paulinho da Matemática, tá certo? Não tem só esse vídeo, você vai ver que tem outros vídeos também de outros assuntos. E eu espero que eu esteja aí com esses vídeos te ajudando na sua preparação para o Enem. Se você gostou desse vídeo e tem curtido os vídeos do nosso canal, não deixe de se inscrever. E não esqueça também de ativar o sininho do nosso canal, porque aí você vai ter atualizações de novas postagens. Sempre que eu tiver um vídeo novo, tiver um bate-papo legal, um assunto novo lá no nosso canal, você vai receber a notificação e vai poder acompanhar aí de forma bem atualizada todas as nossas postagens para te ajudar na preparação aí para o Enem. Beleza? Vamos começar então? Então nosso assunto hoje é sobre produtos notáveis, tá certo? Produtos notáveis talvez seja um assunto muito batido para alguns, talvez você não tenha domínio desse assunto, tá certo? Mas produtos notáveis, já vou bater a real para você, não é um assunto, ou dificilmente o assunto produtos notáveis vai ser um assunto de uma questão específica do Enem. Dificilmente você vai ver uma questão que trata especificamente, diretamente de produtos notáveis, tá certo? Só que produtos notáveis é um assunto essencial da matemática básica, lá do 6º ao 9º ano do ensino fundamental 2, tá certo? Produtos notáveis é um assunto de vital importância para você resolver questões no Enem. Você pode, mas puxa Paulinho, por que é tão importante assim? Talvez você já tenha se deparado com um determinado momento, alguma questão, que você domina o conteúdo da questão, domina o assunto, talvez seja sobre funções, geometria plana, geometria espacial, mas na hora de desenvolver o cálculo, falta um pouquinho de domínio na matemática básica, na aritmética do 6º, do 7º, do 8º, do 9º ano, tá? E às vezes você vai se deparar com um assunto, uma questão que precisa de produto notável, é um desenvolvimento, é um raciocínio algébrico, e muitas vezes a gente agarra nesse momento do raciocínio. Lá no meio da questão você domina o assunto que está relacionado diretamente à questão do Enem, mas você não consegue desenvolver o cálculo, tá? Produtos notáveis é um desses assuntos. Inclusive, tem algumas coisas bem bacanas que nós vamos conversar aqui. Você sabia que o assunto produtos notáveis está diretamente relacionado à racionalização de denominadores? O que é racionalizar denominador, Paulinho? Tirar a raiz do denominador. Às vezes a raiz que está no denominador é um número irracional. Não é legal a gente deixar números irracionais no denominador. E aí você vai lá, tem que fazer o processo de racionalização para tirar esse denominador irracional, essa raiz que está lá que não está legal, não é verdade? E aí, produtos notáveis é um assunto que está diretamente ligado à racionalização de denominadores. Pode te ajudar numa prova de matemática, numa prova de física, no cálculo, independente do assunto que você está sendo abordado na questão. Tá? Então tem muita coisa bacana, tem muita coisa interessante sobre produtos notáveis e eu quero chamar você a bater esse papo comigo, tá certo? Eu listei aqui, gente, inicialmente, os 5 produtos notáveis principais. Talvez os 3 primeiros sejam mais conhecidos, os 2 últimos a gente muitas vezes não lembra deles, a gente vai falar de cada um deles, tá certo? E por que esse assunto é chamado de produtos notáveis? Produto, porque você vai ver que no primeiro membro aqui, do primeiro item até o 5º item, você está vendo que eu tenho aqui multiplicações. Na verdade, ora multiplicação, ora na forma de potenciação. Mas a gente sabe que a potenciação é a multiplicação de fatores repetidos, não é verdade? Se eu pego, por exemplo, o a mais b elevado ao quadrado, tá? O que isso significa na verdade? A mais b elevado ao quadrado. Isso aqui na verdade é o a mais b multiplicado pelo a mais b. Se aqui fosse a menos b ao quadrado, seria o a menos b vezes o a menos b. Concorda comigo? Uma multiplicação de fatores repetidos. E cada uma dessas potenciações e multiplicações que são apresentadas, elas têm algo de especial, de notável, de diferencial em relação aos outros produtos e outras multiplicações que nós conhecemos. Por isso que esses elementos aqui são chamados de produtos notáveis. Tá?
E a gente vai discorrer um pouquinho sobre cada um deles, tá? Para que você entenda, para que você domine esse assunto, diante dos exemplos que a gente vai discutir daqui a pouco. Quando a gente for olhar alguns elementos bem importantes, algumas dicas assim bacanas, você vai ficar ciente, vai ficar muito ligado nisso aqui, e quando a gente for resolver alguns exemplos, você vai tirar de letra. Tá certo? Então, o primeiro produto notável que nós temos listado aqui, você pode chamá-lo, tá? Você viu? Não sei se vocês estão percebendo, eu coloquei de canetinha vermelha aqui, de cor vermelha, um elemento, os sinais diferenciados. Isso aqui é importante que a gente entenda. Se eu tenho a mais b elevado ao quadrado, isso vai resultar para mim nesse desenvolvimento que está aqui no segundo membro. O quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Lembrando que o A está fazendo o papel do primeiro termo e o B está fazendo o papel do segundo termo. Se aqui é positivo, no meu desenvolvimento, esse sinal aqui será positivo. Se aqui for negativo, aqui no meio do desenvolvimento, será sinal negativo. E aí, por conta desses sinais aqui, eles recebem nomes muito parecidos, mas são diferentes, né? Parecidos, mas diferentes, tá? Se o sinal que está sendo usado aqui é o sinal de positivo, se eu tenho uma situação como essa, a mais b elevado ao quadrado, esse produto notável aqui é chamado do quadrado da soma de dois termos. Então, esse aqui é o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos. E a gente vai entender por que o resultado desse desenvolvimento vai dar essa expressão que está aqui no segundo membro do item 1, tá bom? Agora, se o sinal aqui fosse negativo, seria o quadrado da diferença de dois termos. Então, pode ser chamado de quadrado da soma ou quadrado da diferença de dois termos, tá? Paulinho, como a gente chega desse membro, conseguimos chegar nesse resultado aqui? E a gente às vezes até memoriza isso aqui igual papagaio. O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Se aqui é negativo, o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Não é assim? Mas a gente não sabe o que a gente está fazendo. Então, nesse primeiro momento aqui, não sei se vocês já pegaram a ideia, nós estamos fazendo uma revisão aqui do que é e de como se desenvolvem os produtos notáveis. Ao invés da gente só ficar memorizando isso aqui, igual papagaio, falando repetidamente, a gente está entendendo como que a gente chega a cada um desses resultados, desse processo de desenvolvimento de cada produto notável. E aí depois nós vamos, através de algumas dicas importantes, algumas chamadas bem especiais, a gente vai chamar a atenção para alguns elementos e depois a gente vai tentar usar isso aqui lá dentro do processo de racionalização de denominadores, para poder ajudar você a melhorar a sua aritmética, o seu algebrismo, o seu desenvolvimento dos cálculos nas resoluções das questões do Enem. Tá joia? Então esse aqui é o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Paulinho, como chegar nesse resultado? Vem cá, ó, dá uma olhadinha aqui. Para a gente poder chegar desse produto notável e chegar nesse desenvolvimento, nós vamos fazer a distributividade. O que muita gente aí chama de chuveirinho, né? Assim, vamos fazer o chuveirinho. É isso aí, então vamos lá. Então, vamos multiplicar o primeiro desse fator com o primeiro desse, o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Vou colocar o resultado aqui embaixo, ok? A vezes A resulta em quê? A, muito bem, ouvi você aí. A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A ou A vezes B, não importa a ordem dos fatores, não altera o produto, tá certo? Então, esse aqui vai dar AB também. E B vezes B, B ao quadrado. Logo, eu chego à conclusão que esses dois termos centrais aqui, eles são o quê? São semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso juntá-los. Um AB com um AB vai resultar em quê? Duas vezes AB. Muito bem. Então, isso aqui vai dar o quadrado do A mais duas vezes o A vezes o B mais o B ao quadrado. Tá certo? Então, eu estou chegando à conclusão que o A mais B elevado ao quadrado vai resultar para mim exatamente nesse desenvolvimento. Se eu tenho um sinal de negativo,
Vou deixar aí como tarefa aí, tá? Pausa aqui. Se você quiser pausar o vídeo aqui e dar um time, pega aí um lápis, um papel, uma caneta. Vou te dar uma dica aí. Desenvolve o a menos b ao quadrado, ou seja, a menos b vezes o a menos b. Dá uma pausa no vídeo aí, meu amigo, e desenvolve aí a menos b vezes a menos b. Na hora que você fizer o mesmo raciocínio que o Paulinho está fazendo aqui, o que você vai chegar? No quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro termo, que é o a, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu deixo essa dica aí para você. Tá certo? E aí, nesse caso, nós teríamos o quadrado da diferença de dois termos. Tá joia? O quadrado da diferença. Ok? E agora, esse segundo produto notável? Ah, é basicamente a mudança de quem? Do quadrado aqui para o cubo. Então, o que nós teríamos no caso de a mais b elevado ao cubo? Vocês estão vendo que eu estou colocando parênteses, tá? Mais um pouquinho para frente aí nas nossas aulas, nessa aula mesmo de hoje, na nossa conversa, você vai ver que isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui. E que não é a mesma coisa que isso aqui. Elevar todo mundo ao cubo ou ao quadrado não é a mesma coisa sempre, de um modo geral, não é a mesma coisa que elevar cada um dos elementos ao cubo ou ao quadrado, não importa a potência, tá? Mas isso a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá? Vamos entender o desenvolvimento ao a mais b elevado ao cubo, a terceira potência. Como chegar nesse resultado maluco aqui, Paulo? Muitos até memorizam. O cubo, vamos supor que nós estejamos trabalhando com a mais b ao cubo. A gente decora isso, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. A gente decora isso. Mas por que isso funciona? Vamos lá então, ó. Não é o cubo? Quando era o quadrado, era era ele vezes ele mesmo, não é isso? Apareciam 2 fatores repetidos. Aqui vai aparecer quantos fatores? 3. Então aqui vai ser a mais b vezes o a mais b vezes o a mais b. Lógico que a gente não vai fazer isso direto, né? Esse aqui, gente, vai dar um pouquinho mais de trabalho, sabe por quê? Eu vou ter que fazer o a mais b vezes o a mais b, que já está aqui, ó. Faço esse vezes esse, e esse resultado todo eu vou ter que multiplicar por a mais b. Se quiser fazer uma pausa no videozinho aqui, pausa aqui de novo, pausa aqui, tá? Pausa aqui e faz esse cálculo aí, ó. A mais b vezes a mais b, cujo resultado nós já tivemos. Faz a distributiva, o chuveirinho. Esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Depois pega esse vezes o segundo, esse vezes o segundo, esse vezes o segundo. Junta os termos semelhantes. Aonde você vai chegar? Exatamente nesse cara. Se for a mais b ao cubo, você vai usar o sinal de positivo. Se for a menos b ao cubo, a menos b vezes a menos b vezes a menos b. Gasta esse tempinho aí com você, faz as contas, até para você ir amadurecendo as ideias, entendeu? Para você entender o que está acontecendo. E aí o que vai acontecer é que você vai chegar, se for negativo, o cubo do primeiro, menos, ao sinal aqui, ó. Quando é negativo, negativo aqui. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. E esse produto notável, de forma muito semelhante ao primeiro, se esse aqui era o quadrado da soma, se fosse positivo, ou o quadrado da diferença, se fosse negativo, adivinha o nome desse aqui? Fala aí pra mim. Ah, é isso aí mesmo, muito bem. Cubo da soma de dois termos, ou cubo da diferença entre dois termos, beleza? Então, eu vou escrever aqui, ó. Escrever pra cá. Cubo da soma ou o cubo da diferença entre dois termos. Cubo da soma ou cubo da diferença se o sinal fosse aqui negativo. Tranquilo? Gente, é muito importante a gente entender isso. Tá certo? Entender do ponto de vista teórico. Daqui a pouquinho a gente vai fazer
alguns exemplos, mas é importante que você esteja acompanhando aí o desenvolvimento da parte teoria. Se você já sabia isso, revisa aí mais a fundo. Se você não estava dominando, vai parando o vídeo, vai fazendo os cálculos, vai pegando as ideias aí, tá bom? O terceiro caso que nós temos aqui, tá? Vocês estão vendo que eu tenho uma multiplicação aqui agora, eu passei o dedinho aqui, vamos completar os nossos parênteses, né? Aqui eu tenho a multiplicação, é um produto da soma de dois termos pela diferença dos mesmos dois termos. Então esse produto notável aqui, ele é chamado de quê? Produto da soma pela diferença de dois termos. Talvez você vai ver esse cara aqui sendo negativo no primeiro lugar aqui e esse A mais B aparecendo aqui em segundo, como segundo elemento da minha multiplicação, o segundo fator. Não importa se é A mais B vezes A menos B ou A menos B que multiplica A mais B. Se você trocar esses fatores de lugar, a ordem dos fatores altera a multiplicação? Não altera. Então se é A menos B vezes A mais B ou se é A mais B que multiplica A menos B, não importa. Esse cara é chamado do produto da soma pela diferença, se tiver nessa ordem, ou produto da diferença pela soma de dois termos. E aí é muito fácil a gente entender, e a gente vai acompanhar nesse raciocínio. Aqui se você fizer a distributividade, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, a gente vai chegar à conclusão que vai dar o resultado, o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo, tá bom? Então aquele ali é o produto da soma pela diferença entre dois termos, tá certo? Esses três primeiros, esses três produtos notáveis são os mais conhecidos, tá? Inclusive, todos eles, né? Mas os três primeiros são mais usados, são mais discutidos. Os dois últimos, acaba que a gente não dá muita ideia e às vezes eles nem são tão cobrados. Mas não são menos importantes que os três primeiros, tá? Eles não têm nomes específicos, né? A gente costuma usar esses dois últimos aqui em casos bem específicos de racionalização de denominadores. A gente pode falar sobre isso depois, tá certo? Então, essa parte, esse segundo membro aqui é chamado soma de dois cubos ou a diferença de dois cubos, tá? Como desenvolver a soma de dois cubos? Ou melhor, como que esse produto notável aqui chegará nessa soma de dois cubos? Da mesma forma que nós fizemos pelos dois primeiros, né? A gente tem que fazer a distributiva. Então, se eu fizer A vezes... Opa, perdão, é o caso de baixo. Se eu fizer A vezes A ao quadrado, A vezes menos o AB, o A vezes o B ao quadrado, esse segundo com esse com esse e esse com esse, eu terei termos que serão cancelados, simplificados no meio do caminho e vou chegar nessa soma de dois cubos, tá? E a mesma coisa se eu fizer esse primeiro com todos na distributividade e o segundo também com todos, eu vou chegar na diferença de dois cubos. Só tomar um cuidado, gente, muito interessante isso aqui. Você está vendo que esses dois elementos aqui, esses dois fatores na minha multiplicação, aqui aparece A ao quadrado menos o AB mais o B quadrado, não é verdade? Aqui aparece o A ao quadrado mais o AB mais B ao quadrado, não confundam. Aqui não aparece menos 2AB e nem aparece o mais 2AB como aparece no de cima, tá? Muito cuidado com relação a isso, é muito comum quando a gente vai trabalhar com a soma de dois cubos ou a diferença entre dois cubos, que a gente coloque o menos 2AB e o mais 2AB aqui. Não, tá? Muito importante isso. Outra coisa, puxa, Paulo, Paulinho, eles são muito parecidos, eles são... como identificá-los? Como não confundir esses sinais? Eu estou vendo que quando aqui é mais, aqui é menos, quando aqui é menos, aqui é mais.
Não se preocupe, é só você observar no seu resultado. Quando você olha a soma dos dois cubos, se o sinal aqui for positivo, quer dizer que o primeiro fator tem que ter um sinal positivo e aqui no segundo fator você tem que ter o sinal negativo. Tá bom? Os sinais são trocados. Se aqui é negativo, aqui é positivo. Mas o primeiro sempre terá esse sinal negativo se aqui na diferença, se aqui for a diferença de dois cubos. Tá certo? Para poder a gente memorizar. Esses são 5 produtos notáveis. E é muito interessante, né? Como que a gente trabalha essas relações. Uma coisa que a gente precisa também prestar atenção, e eu tenho certeza que você já deve ter visto em algum lugar, se for a primeira vez que você está vendo produtos notáveis, está trabalhando e vendo isso sobre produtos notáveis, a gente vai fazer alguns exemplos daqui a pouco, tá bom? Mas o fato é que talvez a probabilidade de você já ter visto isso aqui não é pequena, você já deve ter visto e estudado alguma vez sobre produtos notáveis. E a gente acha que esses elementos aqui, eles não são muito utilizados ou não tem muita praticidade, muito pelo contrário, tá? Uma coisa que eu queria dizer aqui para a gente poder continuar é o seguinte, vamos nos atentar para esse primeiro aqui, para esse primeiro caso. Quando eu pego o primeiro membro e eu desenvolvo o cálculo até chegar nesse segundo membro, eu estou dizendo que eu estou desenvolvendo um produto notável, ok? Então, este é o meu produto notável e este é o desenvolvimento do produto notável. Quando eu desenvolvo o meu cálculo do segundo membro até chegar no primeiro, voltar no primeiro, eu estou fatorando, tá? Que é um assunto para a nossa próxima, uma nossa próxima oportunidade, até gaguejei, né? Então, numa próxima oportunidade, nós vamos falar o que é fatorar. Fatorar é desenvolver, é transformar algo que não está expresso na forma de multiplicação de produto em algo que esteja representado na forma de produto. Então, desenvolver um produto notável é uma coisa, fatorar é outra, tá? E nós vamos falar de fatoração numa próxima oportunidade em um outro vídeo, numa outra videoaula, tá certo? Então é muito importante que, além da gente saber cada um desses produtos notáveis, entender o comando. Se é para você desenvolver um produto notável, ele vai aparecer na forma de multiplicação e você vai desenvolver o cálculo da forma que está sendo apresentado aqui. Agora, se você já estiver com os dados, a sua situação problema, o seu cálculo, nessa forma que aparece em cada um aqui depois da igualdade, no segundo membro, e você quer voltar à situação anterior, você quer transformar no modo que está sendo apresentado no seu primeiro membro, isso significa fatorar, transformar em multiplicação, transformar em produto, em blocos de multiplicação, em blocos de produto, multiplicações.